Está começando mais um programa em pauta e o convidado da vez é o vereador Luiz Rossini, ele que está no seu 7º mandato aqui no Legislativo de Campinas, é o parlamentar com mais mandatos aqui na Câmara Municipal de Campinas e é o atual presidente desta Casa de Leis. Até o momento desta gravação, o vereador possui 250 indicações, 70 requerimentos, 20 projetos de lei ordinária, um projeto de lei complementar e 9 moções. Rossini, presidente, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui no programa, poder falar um pouco mais sobre o seu trabalho aqui no Legislativo, De que maneira que o senhor avalia o seu trabalho nesse seu 7º mandato aqui no Legislativo de Campinas? Não, eu posso falar que assim, eu tenho a cada mandato aprendido o que é ser vereador, Eu me esforço para exercer os mandatos com muita seriedade e responsabilidade. É difícil falar de você mesmo, Mas tem coisa que eu olho para trás e me enche de orgulho, Por, através da ação do mandato, a gente conseguir realizar algumas ações que são importantes para a sociedade e marcam até a história da nossa cidade. Então, ser vereador em Campinas é algo que me dá muita alegria e, acima de tudo, é uma honra, Campinas é uma das melhores e maiores cidades do país, a Câmara de Campinas, reconhecidamente, é uma das melhores também do país. Então, participar dessa instituição é algo que dignifica qualquer um e eu me sinto honrado por isso. E o vereador, e o senhor está como presidente aqui da Casa de Leis, Como que é para o senhor ser o presidente, de uma das maiores câmaras municipais do estado de São Paulo? É sempre um desafio, Porque, primeiro, estar à frente de 33 vereadores, e tentar conciliar as diferentes opiniões, necessidades, vontades, e fazer isso dentro de um ambiente democrático, estimulando o debate e discussão, não é algo tão simples, mas eu tenho procurado, por conta da minha caminhada, experiência aí, fazer isso de uma forma respeitosa. Eu acredito que a minha forma de lidar com os vereadores, eu consegui conquistar o respeito de todos. E a gente tem feito que os debates da Câmara, independente de opiniões ideológicas e contrárias, eles têm sido bastante produtivos, E as discussões frutíferas. E é claro que, enquanto organização, a Câmara também exige um cuidado, uma atenção especial, uma estrutura. Nós temos 190 servidores concursados, outros 190 comissionados, mais os terceirizados. Quer dizer, a gente está cuidando no dia a dia aqui de uma população de mais de 400 pessoas que têm responsabilidades específicas, os servidores da casa. Investimos muito na qualificação, na formação, na capacitação dos nossos servidores, e isso tem feito com que a qualidade dos trabalhos da Câmara tenha evoluído muito, a ponto da Câmara ter conquistado prêmios importantes do Tribunal de Contas e de outras instituições. Estando à frente, dessa instituição, assim, a responsabilidade para mim é maior, E a gente tem inovado, tanto investido na transparência, criados e ampliados os canais de comunicação da Câmara com a população, utilizando muito a TV Câmara como instrumento também de informação de utilidade pública, promovendo, mostrando o trabalho dos vereadores, mostrando para a sociedade o papel e a importância do Poder Legislativo, criando o Câmara Cidadã, que é um aplicativo que as pessoas podem entrar em contato com os vereadores a partir do seu celular. Tudo isso, assim, a gente tem dado um impulso, na melhoria da estrutura, da informatização da Câmara, Sem contar, eu acho que uma coisa que eu quero deixar como legado dessa gestão é a criação do MECA, o Memorial da Câmara de Campinas. A Câmara de Campinas, fundada em 1797, possui uma biblioteca com documentos históricos. Os primeiros documentos da cidade estão aqui. Estão aqui. Época do Brasil, era colônia de Portugal ainda. Ali conta a história de Campinas e a história do Brasil. E a gente precisa dar acessibilidade e visibilidade a isso. E o MECA, o Memorial da Câmara, se presta esse papel. Então, como presidente, eu acho que eu tenho essa obrigação mesmo de fortalecer a instituição e dar condição para que os vereadores, que a Câmara dê condição estrutural para os vereadores exercerem seus mandatos. É um desafio, mas eu acho que a gente está dando o pulo. E o vereador, sobre as emendas impositivas que o senhor fez,
pro orçamento da cidade deste ano, o senhor elencou os campos da saúde, assistência social, cultura e esporte como prioridades, né? Na área da saúde, o senhor encaminhou mais de R$ 1.100.000 para a Beneficência Portuguesa, a Irmandade de Misericórdia de Campinas e a Maternidade de Campinas? Ah, sim. Na verdade, esses hospitais filantrópicos, né, que são beneficentes, eles têm cumprido um papel importante de atendimento ao SUS, né? Hoje, se não fossem essa parceria com hospitais filantrópicos, tanto a Beneficência, a Irmandade, a Maternidade, a própria PUC, né, a gente não teria condição de atender plenamente a população de Campinas. Então, como a legislação exige que 50% dos recursos da emenda seja para a saúde, quando a gente encaminha para essas entidades, a gente está ajudando a fortalecer, obviamente, o Sistema Único de Saúde e melhorar e ampliar o atendimento da nossa população. E são 3 entidades reconhecidamente sérias e importantes para a nossa cidade. E ainda na área da saúde, o senhor também destinou 185 mil para a compra de insumo e equipamentos para 9 centros de saúde da cidade: Paranapanema, Orozimbo Maia, São Quirino, Jardim Aurélia, Guanabara, Taquaral, Village, Jardim São Cristóvão e União da Vitória. Pois é. Como vereador, num mandato, a gente tem contato com a comunidade dessas regiões. Muitas vezes somos procurados, né, pelos conselheiros locais de saúde para que a gente consiga ajudar pontualmente essas unidades, com pequenas aquisições, reformas, melhorias, mas que também significa melhorar o atendimento, né, dessas unidades básicas de saúde. E eu fico feliz quando sou procurado pela população, né, e a gente poder rapidamente, através da emenda impositiva, atender essa população em coisas que vai melhorar assim, as condições de trabalho, né, desses centros de saúde. Então é um pouco o que eu faço, os outros vereadores fazem também, na relação que a gente tem com a população da cidade inteira. É importante investir nessas duas pontas, tanto nos centros que estão mais próximos do cidadão, quanto nos hospitais que recebem mais gente, né? A maternidade, a Irmandade e a Beneficência. As unidades básicas de saúde têm essa atenção, cuidado com a atenção primária, né? E, obviamente, a população... Uma vez eu ouvi de uma conselheira de saúde que o tratamento começa no acolhimento. Então, se a população chega numa unidade básica de saúde, desde a recepção, que ela tem um ambiente adequado, local para ela confortável, isso ela já vai começar se sentindo assim, bem respeitada, na verdade. Vai mostrando que aquele serviço está tratando o cidadão com respeito. Então, nas unidades básicas de saúde, esse primeiro contato, muitas vezes, da população com o sistema de saúde. Obviamente que os hospitais já é um atendimento secundário, terciário, já para socorrer algum problema de saúde, né? Uma internação, uma cirurgia, um procedimento mais específico. Então, nas duas áreas, o que a gente está fazendo é melhorando o atendimento à saúde de quem mora em Campinas. O vereador, na área da assistência social, você procurou fortalecer entidades que desenvolvam um trabalho relevante em diferentes nichos de atuação. Temos 90 mil para o Instituto Padre Haroldo, 80 mil para a Fundação Eufratem. Sim. O Instituto Padre Haroldo, eu trabalhei com o Padre Haroldo há mais de 30 anos, eu sei a importância que aquela entidade tem para atendimento das pessoas que têm problema de drogas e também de suporte às famílias. Apesar que o Instituto Padre Haroldo tem ações em outras áreas também, cuida de outras questões. Então, mandar recursos para essa entidade é potencializar aquilo que eles já fazem por excelência. E a Fundação Eufratem é uma grata surpresa, está numa região ali próximo ao Parque Osiel, que criou um ambiente para acolhimento dos jovens no contraturno, com uma filosofia e um modelo pedagógico único, fantástico. Os exemplos dos crianças e adolescentes que passaram e passam por lá, o testemunho deles, mostram que eles fazem um trabalho fantástico. Então, direcionar recursos para essas entidades é também ajudá-los a fazer um papel como parceiros do poder público, né? Muitas vezes eles complementam as políticas públicas nas áreas da assistência social. São duas entidades maravilhosas. Temos também outras destinações para 3 entidades, para a PAI Campinas, o Centro Louis Braille e também os Rios Limpos. Pois é. Bem, a PAI Campinas a gente não precisa falar o que é, referência também no atendimento das pessoas, né, dos excepcionais, né?
E eu participo, ajudo, e eles fazem um trabalho fantástico. O Centro Cultural Luiz Braille também, que cuida das pessoas com deficiência visual ou cegas, né? Fez uma parceria, inclusive, com a Câmara, disponibilizando a pauta das sessões em Braille, além de outras iniciativas. Então, ajudar essas entidades, é cuidar de pessoas que muitas vezes estão à margem, que não são nem percebidas muitas vezes para a sociedade. E na hora que você se depara com aquela realidade, você se sente assim tocado, né, e estimulado a contribuir. E a ONG Rios Limpos faz um papel fantástico, são voluntários que cuidam da saúde dos rios. Na verdade, é tentar eliminar a poluição dos rios que cortam Campinas, e a gente dá condição material para eles desenvolverem voluntariamente esse trabalho, e também é uma forma de você cuidar melhor do ambiente e da natureza. Para a área da cultura, Rossini, o senhor encaminhou quase R$500 mil para serem distribuídos entre inúmeras manifestações culturais que vão desde a Semana Italiana até o Carnaval de Campinas, né? Pois é. Eu acho que Campinas é uma cidade que tem uma produção cultural muito intensa. E muitas dessas ações brotam espontaneamente da sociedade nas várias áreas. A Semana Italiana é uma tradição, inclusive foi criada por uma lei minha, mas procura resgatar os valores, a cultura, manter viva a tradição do imigrante, do descendente italiano, que contribui ainda hoje com o desenvolvimento da nossa cidade. Então já é uma festa reconhecidamente da cidade, né? A cidade já assumiu, assimilou. Então ajudar que esse evento aconteça com bastante ênfase é muito legal. Carnaval não precisa nem falar, né? É uma festa cultural tradicional também. A gente tem procurado no Carnaval ajudar alguns blocos, como o Nem Sangue Nem Areia, né? Que é tradicional também na Vila Industrial, um dos mais antigos, e é muito legal ver as pessoas, famílias se encontrando ali quando o bloco passa, e a ajuda é pequena, mas o benefício é muito grande, é coletivo, acaba ajudando também o momento de entretenimento para a população. Assim como apoiar festas de bairros, né? É muito comum as festas em comunidade, organizar festa junina, por exemplo, festa da criança. A festa do Boi Falou. A festa do Boi Falou, em Barão Geraldo, que é uma tradição que a gente também tem ajudado toda Sexta-feira Santa. Então a gente é procurado pela comunidade, pelos organizadores que realizam esse evento, e a gente poder contribuir com um recurso pequeno, mas que ajuda a potencializar essas iniciativas, é muito legal. Eu acho que fortalecer a cultura significa também você valorizar essas manifestações da cultura popular. É isso que eu tenho procurado fazer. E você sem considerar o esporte, né? Então, eu ia entrar agora. No esporte, o senhor destinou as emendas a um grupo amplo de demandas, né? Desde realização de competições, também tem arbitragem, premiação, prova de ciclismo, corrida, futebol. Primeiro a prova Tiradentes de ciclismo, que é uma lei minha também, ela virou tradição, ela é reconhecida, vem gente não só de Campinas, mas do estado inteiro, até de fora do estado. Já tivemos competidores, nessa última edição, da Argentina, até um do Japão que estava por aqui, participando da prova Tiradentes de ciclismo, valorizando também essa modalidade de esportes, né? Eu acho que o futebol hoje talvez seja a maior, não só paixão, né, mas a maior oportunidade de prática de lazer da população, na periferia. Então, apoiar a realização de campeonatos de futebol amador em todas as categorias de base. Nós ajudamos o Sub-15, Sub-13, Sub-11, campeonato feminino, os da terceira idade, os chamados 60, os Masters, 63. É legal ver que o futebol tem esse poder, né, de não só aglutinar as pessoas, mas prolongar, permitir que as pessoas, através do esporte, possam adquirir qualidade de vida, saúde, se sociabilizar, né? Então eu tenho procurado, sim, apoiar o futebol amador nas várias modalidades. Copa Barão, que todo ano a gente ajuda, a Copa de Futebol da região do Campo Grande, além dos campeonatos de base organizados pela Prefeitura. Vereador, uma outra emenda que o senhor destinou, que chamou minha atenção, foi 135 mil para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para o projeto de plantio de árvores frutíferas nas escolas do município. Pois é, isso aí é uma iniciativa muito legal, porque
A gente podendo fazer com que as escolas, né, participem desse programa com plantio de árvores frutíferas, ajuda a educação ambiental e é possível você reunir os alunos ali desde quando eles preparam o berço para plantio, cuidam da muda, e os professores das várias áreas podem, a partir dessa iniciativa também, fazer uma educação ambiental, né? Falar sobre ecologia, natureza. É muito gostoso isso. E então também a área do meio ambiente, a Semana do Meio Ambiente é uma lei minha, só para você ter uma ideia. E ela tem crescido demais, diversas ações, atendido milhares de pessoas no mês de junho, né? Então eu tenho procurado também fortalecer as políticas na área de meio ambiente, e essa é uma delas. Vereador, a importância, né, das emendas impositivas dessa ferramenta parlamentar. Olha, eu acho que nos últimos tempos a emenda impositiva foi um dos instrumentos legislativos mais fortes e potentes que a Câmara criou, porque permite que o vereador, né, atendendo demandas específicas da comunidade, seja do bairro, de grupos, de entidades, inclusive da área da saúde, possa ajudar a desenvolver ações em todas as áreas. Muitas vezes o orçamento, no planejamento da cidade, algumas questões que são menores ficam fora do radar do planejamento. Às vezes a estrutura da prefeitura não consegue identificar, diagnosticar coisas que são pequenas, né? Mas são importantes para aquela região ou para aquela comunidade. E o vereador tem a possibilidade, através da emenda, atender diretamente essa população. Isso ajuda também a população a reconhecer a importância do trabalho do vereador. Isso valoriza a função da Câmara, do Poder Legislativo. Então, as emendas hoje são uma ferramenta muito importante de fortalecimento do Poder Legislativo. Vereador, como eu falei, né, no início do programa, até o dia dessa entrevista, o senhor protocolou 250 indicações, 70 requerimentos, 20 projetos de lei ordinária, 9 moções e um projeto de lei complementar. A gente tem uma aqui que institui a Semana de Conscientização sobre o TDL, o transtorno do desenvolvimento da linguagem, aqui no município de Campinas. Pois no contato com a população, nós somos procurados por um grupo de mães e profissionais que estão procurando dar visibilidade a esse transtorno que é muitas vezes desconhecido pelos profissionais, tanto da saúde quanto da educação, né? O transtorno do desenvolvimento da linguagem é uma característica muito específica que muitas vezes acomete algumas crianças e, por ser de difícil identificação, às vezes é muito confundido com o TEA, né? Transtorno do espectro autista, TDAH, e a dificuldade de você entender que essa criança tem esse transtorno, muitas vezes retarda o início do cuidado, né? E quando a criança, isso é diagnosticado precocemente e os tratamentos começam mais cedo, essa criança tem mais chance de se desenvolver rapidamente, né? O transtorno de desenvolvimento da linguagem é uma dificuldade que a criança tem para identificação, incorporação e desenvolvimento da sua própria língua. Ela tem dificuldade muitas vezes de falar, de associar palavra a objeto. E essas mães têm procurado, obviamente, levar essa informação para a sociedade. Criar a semana para que a gente possa refletir é uma forma, que vai ser a última semana de outubro, é uma forma de permitir que tanto professores, educadores possam receber informações e perceber que a criança possa ter traços de TDL, também como os profissionais da saúde. Então é uma forma de você, com a semana, conscientizar, dar visibilidade e tentar melhorar o cuidado das crianças que muitas vezes possuem esse transtorno. Um outro projeto aqui, vereador, que reconhece o lanche Boquinha de Anjo como patrimônio gastronômico e cultural de Campinas. Pois é, sabe que o Boquinha de Anjo hoje virou tradição, né? Todo mundo vai numa lanchonete, num bar e tal, e vem o sanduíche Boquinha de Anjo. E foi uma criação aqui, né? Que nasceu no bar Giovanetti, lá do Poçante, o garçom, que se notabilizou. Então é um patrimônio da cidade. Eu acho que a gente tem que reconhecer e valorizar aquelas criações que vieram, né, por pessoas aqui de Campinas. E quando a gente reconheceu isso aí como patrimônio cultural da cidade, é uma forma de valorizar isso que já está fora do Brasil também, né? Essa modalidade hoje tão querida e tão aceita, está difundida. Todo mundo faz o Boquinha de Anjo. Mas é patrimônio nosso, né? A gente tem que reconhecer e valorizar.
Vereador, também fazem 10 anos da lei que é do senhor, do polo gastronômico do Guanabara. Pois é. Você sabe que a região do Guanabara, Castelo, Chapadão, Bonfim, né, ela começou a se notabilizar pela presença de vários restaurantes. Então é um polo gastronômico também. Mas é também um local turístico. Você tem vários bosques, escola de cadetes, né? Você tem a Torre do Castelo. Então a ideia de fazer e reconhecer aquilo como um polo, né, cultural, turístico, gastronômico, é orientar as políticas públicas para potencializar a vocação da região e permitir que essa vocação aconteça, minimizando as consequências. É planejar, né, a utilização desse potencial de forma que garanta segurança, qualidade, conforto para os moradores e para quem vá na região atrás desses ou dos recursos de beleza, como os bosques que a gente tem, né, os pontos turísticos, mas também, principalmente, a oferta gastronômica. É uma iniciativa inédita que está dando certo, né? A gente percebe ali essa região se desenvolvendo bastante. Vereador, também fazem 5 anos de uma das leis mais relevantes aqui da Câmara, que é a lei do pancadão, né, que proíbe o excesso de volume de som de carros que ficam até de madrugada, estacionados nas ruas, né, nas avenidas. Pois é, lá no início, quando eu falei tem coisas que dão orgulho pra gente, né? Ter sido autor da lei do pancadão é uma coisa que me orgulha, né? Porque a gente conseguiu enfrentar um fenômeno que vinha crescendo na cidade, que era o transtorno provocado por esses carros que o cara turbina o som, parava nas esquinas, praças, postos de gasolina, abria as portas, capô e tum-tum, infernizando a vizinhança, não deixando as pessoas dormir. Então, quando a gente aprovou a lei e o prefeito Jonas na hora aplicou com a Guarda Municipal, essa lei virou referência, né? Ela foi exportada para outras cidades, né, estados, e a gente conseguiu assim, fazer frente a algo que era ruim, né? Uma forma de lazer que não é saudável, né? Porque além do som, do ruído, ainda esses encontros propiciavam um comportamento que a gente não quer para os nossos filhos e jovens, né? 5 anos da lei, graças a Deus Campinas vive em paz. Às vezes tem uns perdidos por aí, mas a Guarda Municipal tem sido muito eficaz aí no enfrentamento disso. Mas mais do que punir, a gente quer conscientizar, né? A gente não quer tirar o direito do lazer de ninguém. Mas o meu direito ao lazer não pode se sobrepor ao direito ao descanso, à tranquilidade do trabalhador. O cara trabalha o dia inteiro, chega em casa, Quer descansar? até descansar em paz sem ser perturbado, né, por barulho como esse. E, vereador, agora um requerimento onde o senhor solicitou ao Executivo informações sobre o projeto de pavimentação asfáltica no bairro Chácaras Cruzeiros do Sul, e essa demanda foi atendida, né? Na verdade, esse é um movimento, reuniões com a comunidade, e depois o requerimento era para saber como é que estava o estágio. Mas a gente conseguiu fazer com um bairro com mais de 60 anos, que sofria, até pelas condições da estrutura física do bairro, pela falta do asfalto. Dias de sol, poeira intensa, e dia de chuva a pessoa não conseguia chegar e sair de casa. Está finalizando já essa obra. Eu quero agradecer aí a sensibilidade do prefeito Dário, do vice-prefeito Vandão, secretário Ernesto Paulela, porque essa obra está sendo executada com recursos próprios da prefeitura, inclusive com aqueles que foram passados pela Câmara para o governo municipal. E a gente resolveu um problema que hoje está levando qualidade de vida para aquela população. Isso me deixa muito feliz. E foi muito legal a organização, e até agradeço a paciência dos moradores das Chácaras Cruzeiro do Sul, né? Por esperar o tanto, mas agora estão sendo reconhecidos e valorizados por essa obra. Vereador, o senhor também fez alguns requerimentos sobre o estágio de construção de 2 centros de saúde. O Centro de Saúde do Jardim Miriam e também o Centro de Saúde do bairro Village Campinas. Luta antiga da comunidade, tanto o Jardim Miriam, né, que uma região distante e com dificuldade de atendimento à saúde, a gente conseguiu, obviamente, destravar esse processo e dar início ao processo de licitação para a construção do centro de saúde. Primeiro teve que definir a área, destinar a área que já tem e depois correr atrás do projeto e do recurso. E o Village, também lá em Barão Geraldo, tem uma unidade num prédio alugado, condições precárias de atendimento. Então, a gente, junto com a comunidade local, né, Conselho Local de Saúde das 2 regiões e dessa unidade, a gente vê o requerimento, na verdade, é uma forma de você cobrar
do prefeito ou da prefeitura para acompanhar como é que está o estágio de desenvolvimento do processo. Felizmente os dois já estão assim na fase final, o do Village lá licitado com recurso garantido. Isso vai melhorar muito, né, o atendimento da saúde da população daquela região. Um outro requerimento, Rossini, sobre a regularização do núcleo residencial do Cantinho do Céu. Essa é outra demanda antiga, né? E assim, é muito legal, né, porque os moradores viviam ali numa área tentando regularizar do ponto de vista fundiário, reconhecer o seu loteamento. A gente conseguiu que esse núcleo fosse incluído como no projeto de regularização de interesse social, né? A Coab fazer isso sem que tenha que cobrar ainda dos moradores, já que eles tiveram que comprar a sua área, estão pagando o seu lote, e já evoluiu. Então o processo de regularização já está em andamento e a gente conseguiu levar água, esgoto, né, para melhorar a qualidade de vida dessas famílias. Conseguimos coloquei nome nas ruas, toda a rua hoje tem um CEP, não parece grande coisa, mas o pessoal não conseguia nem pedir Uber, pedir coisa, porque não tinha CEP, não chegava lá, correio não chegava. Então isso é dar identidade para as ruas. E recentemente a gente conseguiu colocar as placas de denominação da rua. E a gente percebia no olhar, no brilho de olhar das pessoas, a alegria, né? Porque assim, ó, pô, meu bairro existe, minha rua tem nome, eu tenho CEP. É assim, é dar identidade, ele se sentir pertencente a Campinas, a uma região. É assim, é uma das fases do processo de regularização, e ter participado disso é algo que também me deixa bastante feliz. Um outro requerimento também da regularização fundiária, agora sobre o Jardim Capivari. Nossa, o Capivari eu comecei a acompanhar o processo de regularização. Na verdade, assim, era uma favela daquela caminho de rato, para você ir numa casa, você passava na cozinha de um. Difícil para fazer a regularização. Meu primeiro mandato, ficamos 4 anos trabalhando lá, a gente conseguiu ali, com o apoio da prefeitura, uma negociação com as famílias do entorno, Seregate, Mício, Duário, área do lado, a prefeitura para formalizar as áreas, enfim. Depois de isso faz mais de 30 anos, né? Um processo que começou há 30 anos atrás, finalizou recentemente quando foi entregue a escritura para cada família nesse programa de regularização fundiária. Então, tenho acompanhado desde o início, quando começou, né, a parte da urbanização mesmo do núcleo, até o final agora, onde cada um recebeu a sua escritura. Isso aí é uma coisa, assim, eu tenho muitos amigos lá, né? A gente acaba desenvolvendo uma relação de amizade, e eu fiquei feliz de participar e ajudar a realizar esse sonho da casa própria dessas famílias também, do Jardim Capivari. Vereador, outra demanda do senhor que foi atendida foi a revitalização da Praça Oswaldo Aranha. Aqui no Guanabara, uma praça enorme, bonita, mas ela só trazia problema e transtorno para a população, né? Muito mato, lixo, insegurança. Então a gente conseguiu numa ação fazer a revitalização daquela praça, instalar sistema de iluminação com energia solar, fazer pista de caminhada, hoje também academia ao ar livre. Mudou a qualidade do espaço, melhorou muito a frequência e, assim, para os moradores do entorno, melhorou muito a sensação de segurança, e certamente é também um espaço assim de visitação, né? É muito gostoso você passar lá e ver pessoas de todas as idades, principalmente os idosos caminhando, né, tendo a oportunidade de ter uma atividade de lazer num espaço bonito, bem cuidado, arborizado. Então a comunidade procura o vereador tenta com os instrumentos que tem atender, né? Mas eu também quero cumprimentar a comunidade ali da região do Chapadão, né, que se organizou e reivindicou, e que hoje ajuda a cuidar, inclusive, daquele importante espaço. Vereador, agora o projeto de lei complementar seu, que obriga as empresas de transporte público que operam dentro do perímetro urbano do município a disponibilizarem mecanismo sonoro para facilitar o embarque e o desembarque de pessoas com deficiência visual. Pois é, assim, no contato com o Centro Cultural Luiz Braille e com o CAIS, que é outra entidade que atende surdo cego, uma coisa impressionante. Tem algumas características de deficiência que a gente não conhece. Na hora que você tem contato com essas entidades que se identificam e que cuidam dessas pessoas,
começam a surgir necessidades. Uma delas é essa. Muitas vezes a pessoa com deficiência visual tem dificuldade em saber, primeiro, quando o ônibus está chegando no ponto e quando ele está embarcado, quando é que é o local dele de descida, né? Então já existem instrumentos tecnológicos que permitem, você está no metrô, né? Olha, a próxima parada, a estação tal. Então usar essa tecnologia, isso ajudar também, obviamente, as pessoas com deficiência visual. A ideia é que isso seja uma obrigação no sistema público de transporte coletivo de Campinas. Porque parece uma coisa desnecessária, mas é fundamental para essas pessoas, né? A gente tem que pensar que a cidade deve ser para todos, né? E às vezes as pessoas com alguma deficiência ficam excluídas de serviços públicos, né? Então é só quem vivencia essa realidade que às vezes consegue compreender a importância de uma ação como essa, aparentemente simples, mas que para essas pessoas fazem toda a diferença. E, vereador, no seu mandato, o senhor também é bastante participativo no programa Câmara Educa, né? Sempre está presente lá com a criançada, com os jovens, né? Se eu te falar que assim, o programa Vereador Estudante começou lá atrás, num dos primeiros mandatos, com uma iniciativa minha, né? E junto com um professor da rede municipal, o professor Adivaldo, infelizmente faleceu já, mas a Câmara incorporou isso no passado e depois voltou um pouco tempo atrás, agora com um novo formato, com o Parlamento Jovem, para falar do Parlamento Jovem, né, que hoje é menina dos olhos, virou referência, a Câmara já foi premiada por conta desse programa, e a gente ampliou. O Câmara Educa hoje permite que crianças, desde a educação infantil, a partir de 5 anos, possam vir ter contato com a Câmara, o material desenvolvido pela nossa equipe, né, da Câmara, da Ilecamp, setor de comunicação, assim, de forma muito lúdica, consegue mostrar o que é o Poder Legislativo. O Parlamento Jovem, já para nono ensino médio, temos também o Câmara Universitária, né, que permite que estudantes universitários possam vir e conhecer a Câmara, entender o funcionamento do Poder Legislativo e cada um na sua área de atuação visitar os vários setores para ver como a organização Câmara de Campinas funciona, né? Então isso tudo ajuda muito a aproximar a sociedade da Câmara e a Câmara da sociedade. Eu tenho procurado, através da Ilecamp, estimular cada vez mais essas ações. Vereador, a gente chegou ao fim, né? Muito obrigado pela sua disponibilidade de poder vir aqui e contar um pouco mais sobre o seu trabalho, né, nesse seu 7º mandato no Legislativo de Campinas. Obrigado. Pai, você é muito bom, viu? Porque a gente conseguiu, em pouco tempo, falar 7 mandatos, quase 28 anos. Muito legal, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, viu, Rossini? E eu também agradeço você em casa pela sua companhia e pela sua audiência. Até o próximo Em Pauta.